em Cristo Jesus, pela condução do Espírito Santo, nos abençoe ao meditarmos nessa palavra. Perceberam? Ele vive em mim, Jesus. Foi mais ou menos assim que a gente terminou a mensagem da semana passada, olhando o versículo 17 do capítulo 15, que disse assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. A gente quer partir desse momento, da que a gente terminou na semana passada e dar continuidade hoje. Em Cristo, nós somos uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e começa um novo mundo. E essa é uma realidade que está muito presente no nosso dia a dia, se a gente for parar para pensar. Quando algo novo acontece, uma nova forma de viver o mundo se apresenta diante de nós. Deixa eu dar uns exemplos práticos. Quando um casal tem o seu primeiro filho, um novo mundo aparece diante dos seus olhos. Novas responsabilidades, uma nova dinâmica. É completamente diferente do que era com o casal. E na brincadeira que a gente tem às vezes em casa, a pergunta não é mais se a comida é boa quando a gente vai sair, mas se tem um espaço kids. Percebe que a forma de a gente ver o mundo acaba se tornando um pouco diferente do que antes se tinha. Ou quando, por exemplo, alguém vai morar num outro país, tem que aprender uma nova língua, são novos costumes, é a própria nova língua, novas leis, nova forma de ver as coisas. Se você não se incrementa, se você não se adapta a isso, você vai ter muitas dificuldades de se engajar e se envolver nesse novo mundo. Então, quando um novo mundo aparece, novas formas de você ver o mundo também estão sendo colocadas diante de nós. E é isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo, se a gente for olhar com um pouco mais de atenção. O apóstolo Paulo está ensinando à igreja o que é viver em Cristo. O que significa viver com Jesus? Unidos com Jesus. Significa, em outras palavras, ver o mundo que a gente vive, só que com outras lentes. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos ensinando a se engajar com o mundo, a viver onde estamos inseridos, mas não pelas lentes do mundo, mas pelas lentes do Evangelho. Paulo está convidando a igreja a se envolver com o mundo com as lentes do Evangelho. E a gente vai, então, conduzir, até chegar ao capítulo 6, que a Priscila leu. É interessante a gente entender esses poucos versículos para fazer sentido aquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 6. No versículo 18 e 19, eu vou fazer menções, se vocês quiserem acompanhar também no texto bíblico, fiquem à vontade. O versículo 18 e o versículo 19, o apóstolo Paulo ensina qual que é a lente do Evangelho. O que é o Evangelho e como é que a gente enxerga essa mensagem da graça e da misericórdia de Deus através dessa lente. O versículo 18, ele vai repetir isso duas vezes. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, o Evangelho é Deus nos transforma de inimigos em amigos. E ele vai repetir isso no versículo 19. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por isso, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Praticamente a mesma mensagem. Do versículo 18 e versículo 19, ele está dizendo a mesma coisa. Deus, em Cristo, nos transforma de inimigos em amigos. Ele já não conta os nossos pecados para condenação, mas Ele o coloca na cruz. E como é que Ele explica isso? Versículo 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de todos os nossos pecados para que nós, em união com Ele, possamos viver de acordo com a sua vontade. Isso que diz o versículo 21. Então, o que a gente vai perceber, a lente do Evangelho, é saber que Deus nos transforma de inimigos em amigos. Essa é a lente. Essa é a lente. E agora, o apóstolo Paulo, sabendo disso, versículo 18 e 19, ele percebe qual é o seu chamado. Que chamado ele tem. Ou seja, e ele repete isso duas vezes. Assim como ele repetiu duas vezes a lente do Evangelho, ele vai repetir duas vezes qual que é o seu chamado. Versículo 18, na segunda parte do versículo 18, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele.
Essa mesma mensagem vai ser repetida no versículo 19, no finalzinho. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Mesma coisa. Se em 2 vezes Ele apresenta a lente, 2 vezes Ele apresenta qual que é o nosso papel. E o apóstolo Paulo entendeu que o seu papel neste mundo é ter um ministério da reconciliação. Ou seja, Paulo está exercendo o que hoje conhecemos como, se diz até em outras versões, falam o ministério da reconciliação. Eu acho que o mundo nunca tinha experimentado isso. E às vezes quando a gente fala, no nosso tempo pode parecer algo estranho também. Um Deus que se relaciona com o seu povo e a maneira como Ele se relaciona não é troca ou recompensa, ou depende de nós, mas a maneira como Deus se relaciona com a sua criação é confiança e viver pela fé. E a gente vai destacar isso, a gente falou isso semana passada, capítulo 5, versículo 7, diz que porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Então o apóstolo Paulo está deixando claro qual que é o seu papel aqui. Então, tendo isso como pano de fundo, faz mais sentido a gente entrar agora no capítulo 6. O capítulo 6 começa dizendo que, portanto, nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus que vocês receberam. Eu vou repetir, não deixem que fique sem proveito a graça de Deus que vocês receberam. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando assim, e quem usa óculos sabe muito bem do que seria uma lente, não tirem os óculos de Jesus. Não tirem os óculos de Jesus. Seria mais ou menos, se a gente trazer ou resgatar aqueles 2 exemplos iniciais, seria um casal ter um filho, mas viver como se não tivesse um filho. Fazer as mesmas coisas que faziam antes, ter a mesma rotina que fazia antes. Não bate. Não dá certo. Vai ter problema. A vida é diferente. É um novo mundo. Ou você morar fora do país e achar que você está vivendo no Brasil. Não se envolver com aquela cultura, não aprender a língua. Não dá certo. Não funciona. E o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês estão em Cristo. Vocês vivem com Cristo. Não vivam ou não ajam como se vocês estivessem sem Cristo. Não olhem para o mundo como se Cristo não fizesse diferença na vida de vocês. Coloquem os olhos de Jesus, as lentes de Jesus, e olhem para tudo que está ao redor de vocês com essas lentes. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não deixe que a graça fique sem proveito na vida de vocês e na vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Isso fica mais concreto quando ele cita Isaías 49. Então, logo depois, escutem o que Deus diz. É uma citação praticamente literal lá de Isaías 49, quando ele fala: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Quando a gente olha lá em Isaías, o que está acontecendo é a alegria do povo ter sido resgatado e está voltando para Jerusalém, depois de um período de escravidão. Ele fala assim, olha, Deus atendeu o pedido, Ele está mostrando a sua bondade, hoje é o dia da salvação. E o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está resgatando uma memória muito afetiva e muito importante para o povo de Israel, que está dizendo hoje é o dia da salvação e está aplicando para a vida daquela comunidade e está aplicando para a nossa vida. Dizendo, hoje é o dia para vocês colocarem os óculos de Jesus, exercerem o ministério da reconciliação, agirem na misericórdia e na graça de Deus, aquilo que Deus já concedeu para vocês. Vivam hoje, não amanhã, ou daqui a um mês, ou quando eu tiver tempo. Não é hoje. Hoje é o dia que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de sermos salvos. E parece que fica um pouco sem sentido o que o apóstolo Paulo começa a dizer a partir do versículo 3 agora. Então a pergunta que se vem a partir de agora é: como é que eu exerço, como é que eu vejo o mundo que está diante de mim, só que com as lentes do Evangelho? Como é que eu faço isso? Como é que eu exerço isso? Eu já havia comentado com vocês que a carta de 2 Coríntios, já na semana passada e algumas semanas anteriores, ela é muito pessoal do apóstolo Paulo. Paulo abre o coração falando de situações muito sensíveis na vida dele,
E a gente pode até colocar muitas situações que são tão íntimas nossas que às vezes a gente tem receio de abrir para as pessoas. Ou a gente abre apenas para as pessoas que a gente confia mais. Mas aqui Paulo está sendo muito sincero com ele. Está sendo muito sincero com aquilo que aconteceu. Mas ele faz de uma maneira que a gente possa enxergar isso que aconteceu pelas lentes do Evangelho. Então o versículo 3 diz assim: não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo tinha o compromisso e o trabalho de ser esse reconciliador, de fazer com que aqueles que não eram cristãos, ou aqueles que eram inimigos de Deus, fossem amigos de Deus. Esse era o seu papel, essa era a sua tarefa, nisso que ele se preocupava. Então, de uma maneira muito prática, o que o apóstolo Paulo não quer é que ele seja uma pedra de tropeço para a vida de alguém. Ele não diz só aqui, ele diz em Romanos, em outro momento lá de Romanos, ele não quer pedra de tropeço nem para quem é cristão e nem para quem não é cristão. Então, ele não quer que a sua vida, seu modo de viver, o seu trabalho, possa atrapalhar alguém de conhecer a Jesus. Isso que ele está dizendo aqui. E se a gente for lembrar, o apóstolo Paulo ele é muito flexível, não no Evangelho, não na integridade da sua mensagem, mas ele era muito flexível no relacionamento que ele tinha com as pessoas. Talvez a gente vai lembrar de 1 Coríntios 9, quando ele vai dizer assim: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, essa era a tarefa, esse era o compromisso. Ele não queria que as coisas da sua vida atrapalhassem para que alguém chegasse a Jesus. Mas como isso se coloca na prática? Tá bom, uma coisa é dizer, outra coisa me mostra. E o apóstolo Paulo mostra. A partir do versículo 4 e especialmente do versículo 5, as coisas que acontecem na vida dele. Como ele não queria ser uma pedra de tropeço, para que de alguma forma ele pudesse salvar alguns. E eu já havia comentado que em 2 Coríntios tem 6 listas das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, daquilo que ele passou. E nenhuma dessas listas é algo aleatório, ele simplesmente foi colocando as coisas. Não, é muito concreto, é muito conciso e é muito significativo. Aqui, nessa lista, nós temos 9 elementos e situações, se vocês forem olhar, que falam das situações em que ele passava na sua vida, em que ele não queria ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Depois a gente tem 9 situações do cuidado de Deus diante dessas angústias que ele passava, né? Então, 9 situações onde reflete os seus sofrimentos, as dificuldades, para não ser pedra de tropeço, mas também 9 situações do cuidado de Deus. E depois ele tem mais 9 paradoxos da vida cristã, onde ele coloca pelos olhos do mundo, como as pessoas estavam vendo, e como ele enxergava pelas lentes do Evangelho. Muito interessante. A gente não tem tempo de olhar cada um desses momentos aqui. A gente tomaria mais da nossa momento de reflexão, e até talvez seria muito interessante a gente fazer isso como troca. A gente ouvir, a gente falar, a gente refletir. Talvez seria interessante fazer como família. Quem sabe, hoje à noite, essa semana, conversem sobre esses pontos. E como é que vocês enxergam isso pelas lentes do Evangelho? Mas o que a gente pode olhar para isso? O que a gente pode pensar quando a gente reflete sobre isso? Se a gente olha pelas lentes do mundo, quem é músico aqui sabe um pouco, seria como pegar 2 notas dissonantes e tocar junto. Dá um negócio no ouvido que parece que não funciona, não dá certo. Isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Em outras palavras, nessa nova criação que inicia em Cristo, que nós vivemos, só que está diante de nós uma realidade do mundo caído em pecado, parece que não faz sentido. Essas 2 realidades que se colocam de lado a lado. Então, ao olharmos para essa lista, por exemplo, a gente vai ouvir
eu fui chicoteado, eu fui preso, eu fui agredido, eu passei fome, entre tantas outras situações. Talvez não seja a realidade de vocês. Eu acredito que não. Talvez a gente nunca tenha passado por isso. Mas a reflexão que eu faço talvez esteja mais nos sentidos: como agiríamos se passássemos por isso? Como é que a gente olharia para essas situações com os olhos de Jesus? A gente agiria, ou pelo menos reagiria, com gentileza e amor? Diante talvez até de uma injustiça que a gente sofreu? Como é que a gente reagiria nesse sentido como uma oportunidade de servir a Deus? Porque ele começa lá no versículo 4, né? Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus. Então ele está servindo a Deus quando ele coloca nessa perspectiva. A gente agiria também como servo de Deus, vivendo essas situações, como oportunidade de servir como agentes, como sacerdotes, como mediadores, para que alguns sejam salvos? Como é que a gente agiria nessas situações? Pelas lentes do Evangelho. Não pelas lentes do mundo, mas pelas lentes do Evangelho. A gente poderia pegar outros elementos. Aqui fala de trabalho árduo, de noite sem dormir. E talvez aqui a gente se inclua no grupo. Eu vejo muitos rostos aqui que vieram para São Paulo porque vieram trabalhar. E eu me incluo nisso também. Eu vim para São Paulo porque vocês me chamaram para ser pastor aqui nessa congregação. E conhecendo um pouco de vocês, sabendo aquilo que vocês passam, vocês vieram para trabalho. E muitos, depois de um tempo, começaram a criar raízes e dificilmente vão sair daqui. Mas não foi uma ou duas vezes que vocês passaram noites sem dormir, trabalhos árduos ao longo da semana. Talvez isso é algo que a gente entenda, que a gente saiba. E a pergunta aqui não é se a gente trabalha de mais ou de menos. Acho que sim, a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida. Eu até acho que o apóstolo Paulo foi um pouco workaholic, porque ele trabalhava demais, trabalhava muito, ele não dormia em prol do Evangelho, trabalhava demais. Eu acho que muitas vezes a gente trabalha demais nas nossas vocações, mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês irem para casa refletindo sobre isso, é como você olha o teu trabalho, a tua vocação com as lentes do Evangelho. Aquilo que tu faz, as coisas que você faz, como é que você olha com as lentes de Jesus? Porque se a gente vive em Jesus, essa vida que a gente vive aqui, ela é totalmente nova. Então é totalmente novo a maneira como a gente lida com o nosso trabalho. Como é que a gente integra fé e trabalho no nosso dia a dia, que responda ou que seja significativo pelas lentes do Evangelho? Mas a gente vai perceber aqui que Paulo não passou apenas por dificuldades físicas, mas também com desprezo, desconfiança, tumultos, com pessoas de dentro da igreja e fora da igreja. Imagine a gente sendo humilhado, caluniado, ridicularizado como enganador, como alguém que não fala a verdade, como alguém ignorado, como alguém que não valesse a pena se preocupar, como alguém inútil. Sabe, em diversas situações, a gente vai perceber que Paulo se sentiu aflito, triste, justamente por isso que ele passava na sua vida. Mas isso não impediu de ele olhar para todas essas situações pelas lentes do Evangelho. Sabe como? Porque mesmo ele sendo amassado como ele foi amassado aqui, ele dizia: nós enriquecemos muitas pessoas. Em Cristo nós possuímos tudo. Em Cristo nós temos vida. Ou seja, há um equilíbrio em quem está em Cristo e percebe o mundo pelos olhos do Evangelho. Quem olha o mundo pelos olhos do Evangelho não vê o sofrimento como uma punição de Deus. Eu não estou dizendo aqui, eu abro um parênteses, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai até questionar aquilo que aconteceu. Paulo questionou aqui, lá no final, no capítulo 12, onde ele disse várias vezes: por que, Senhor, eu preciso passar por tudo isso? Questionar
é uma coisa, mas quem olha o sofrimento pelos olhos do Evangelho, ele vai enxergar de uma outra maneira. Não vai enxergar como uma punição, mas vai ver, mesmo no sofrimento, o cuidado e a proteção de Deus. Mas também quem olha o mundo pelos olhos do Evangelho não vai perceber ou não vai atribuir para si mesmo quando a gente vive nas águas tranquilas. Porque sim, eu acredito que muitos estejam em momentos muito tranquilos nas suas vidas. Claro que tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade lá, mas as coisas estão fluindo, está tudo tranquilo, está tudo bem. Eu também, pelos olhos do Evangelho, não vou atribuir essas águas tranquilas por eu ser fiel à palavra do Senhor. Porque, de novo, vamos trazer o exemplo do apóstolo Paulo. Ele foi fiel. Eu acredito que o apóstolo Paulo foi fiel na sua vida. E olha só o que passou com ele. Então, nem a punição, nem a retribuição. Porque quando a gente olha o mundo pelos olhos do Evangelho, a gente não olha para aquilo que a gente faz, ou talvez por aquilo que Deus está me castigando. Mas a gente olha por aquilo que Deus fez por mim. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, possamos viver de acordo com a sua vontade. É isso que Ele nos diz. Ou seja, o nosso valor, a nossa importância, não está nas coisas que a gente faz, mas o nosso valor, a nossa importância está naquilo que Deus fez por mim, o que Deus colocou em mim, o que Deus declarou para mim, o que Deus atribuiu para mim, ou seja, em Cristo Jesus. Ele vive em mim. Em Cristo, vemos o mundo diferente. Não só para as coisas do dia a dia, mas para todas as áreas da vida. Eu quero que vocês façam esse exercício. Nosso relacionamento com a esposa, com o marido, nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com o trabalho, nosso relacionamento com os vizinhos, nosso relacionamento com a igreja. Todas as áreas da vida. Como é que vocês enxergam isso que vocês estão passando agora pelas lentes de Jesus? O apóstolo Paulo tem um pedido para os coríntios e acho que é um pedido para nós. Ele fala assim: não feche o coração. O primeiro passo para a gente enxergar o mundo pelos olhos do Evangelho é não fechando o coração. Ou seja, não feche o coração para essa mensagem que Deus tem para nos dar. Isso significa que, quando ele diz assim, escutem o que ele diz, porque hoje é o dia de ser salvo, quando nós escutamos aquilo que o nosso Senhor diz, o nosso coração se enche da graça e da misericórdia de Deus, para que com os olhos da fé a gente proclame ou anuncie a maravilha de Deus nas nossas vidas. Eu vou repetir. Quando a gente escuta aquilo que Deus nos diz, nossos corações são preenchidos da graça e da misericórdia de Deus, para que a gente possa enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho e assim proclamar ao mundo que Ele nos salvou. Que o bondoso Deus nos abençoe a fazer a vontade de Deus, olhando o mundo, não pelas lentes do mundo, mas agora como pelas lentes de Jesus. Se nós estamos em Cristo, a nossa vida é diferente. Amém.